Então, hoje, para conversar conosco sobre Levanta-te e Anda, o nosso companheiro Cristiano Paiva, aqui agora. Boa palestra. Boa noite a todos. Sempre um carinho imenso estar de volta. Gostaria de agradecer à direção da casa, nosso amigo Roberto, pelo carinhoso convite e a todos vocês pelo carinhoso acolhimento que eu sempre recebo quando venho a esta instituição. O tema da noite, Levanta-te e Anda, que é com base numa fala de Jesus que está registrada em todos os evangelhos, ou seja, está nos evangelhos sinóticos, está nos 4 evangelhos. Levanta-te, toma a tua maca e anda. Estou pegando a versão de Zamenhof, a tradução bíblica mais utilizada pela Igreja Católica. Mas a outra versão seria toma o teu leito e anda. Mas para fins didáticos vamos ficar com a maca. Levanta-te, toma a tua maca e anda. Jesus se referindo quando curou um aleijado lá em Cafarnaum. E qual vai ser a parte nossa do estudo de hoje? Todos nós, aqui no mundo de expiação e provas, onde a característica principal é o sofrimento, todos nós necessitamos, num dado momento, de levantar diante de alguma situação, para prosseguir adiante no processo evolutivo. Essa situação perante a qual nós precisamos levantar é a maca, porque a proposta de Jesus é: levanta-te, é Ele falando. Ele veio aqui para esse propósito, inclusive. Levanta-te, toma a tua maca, ou seja, dispensa ela, sai dessa maca e anda. Você não precisa mais ficar caído. Então, o nosso estudo de hoje vai ser concentrado em qual é a nossa maca. O que tem sido a causa da nossa queda ou da nossa permanência na inércia. A causa de nosso sofrimento. Porque entre o levantar e andar, existe uma lacuna, que é a maca. Jesus, ele não falou: meu filho, venha, me dá a mão, eu vou te levantar e vou te empurrar. Ele nos orientou: levanta. Ou seja, transferiu para nós a responsabilidade. Levanta. Eu não vou proceder com nenhum milagre para fazer você levantar. Porque o maior milagre já foi feito. Deus já me enviou, já trouxe a orientação para o caminho da redenção. O resto cabe a você. Levanta e anda. Então vamos trazer aqui o contexto filosófico dessa orientação de Jesus. Essa lacuna que precisa ser preenchida. Por nós vencida. O levantar da maca. Entende-se por maca doença do corpo orgânico, perda de entes queridos, sobretudo em tenra idade, parentes difíceis, reveses da fortuna, aperto financeiro. Entende-se por maca o sofrimento que nós nos encontramos hoje, não importa de qual natureza ou de qual intensidade. Jesus está fazendo um convite: levanta. A maioria de nós herdamos o entendimento que nós trazemos aí das últimas encarnações de como passar por sofrimento. Como nós não tínhamos a mente arejada até pouco tempo atrás, poucas existências atrás, e nós não tínhamos a orientação do conteúdo da terceira revelação, o que estava à nossa disposição para superar a maioria das dificuldades era a fé. Simplesmente a fé. A fé ardente em Deus. Eu tenho fé que isso vai passar. Só que a nossa mente infantil nos conduziu muitas vezes à espera de um milagre para que a maca fosse retirada. Não foi essa a proposta de Jesus. Levanta-te, toma a tua maca, ou seja, joga ela fora. Eu não vou tirar sua maca através de um milagre. Toma você a tua maca, joga fora e anda. Hoje nós, criaturas de mentes mais arejadas, já temos capacidade de compreender que cabe a nós retirar a maca. Agora, através de qual processo? Da fé. Da fé. Ou seja, continua sendo através da fé, mas não mais aquela fé infantil que sempre orbitou na esfera do fantasioso, do místico, do miraculoso. Não essa fé. E sim uma fé
raciocinada. Então a fé pode, de fato, nos salvar, nos levantar, nos ajudar a levantar para seguir adiante. Levanta-te e anda. A fé pode operar nesse processo? Sim. Só a fé raciocinada. Eu quero aqui nesse estudo retirar a fé da esfera religiosa, mística, fantasiosa, em que ela sempre orbitou, e transcendê-la para a esfera da razão. Porque, assim como Deus foi transferido da esfera mística e fantasiosa para a esfera da razão, o ser supremo, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, vamos fazer o mesmo com a fé. Vamos manter a nomenclatura, mas refazer o entendimento, mudar todo o entendimento em relação à fé, para que a gente possa atender a orientação de Jesus de largar a maca fora. Então, qual o melhor roteiro que eu encontrei, o melhor subsídio que eu encontrei para trabalhar esse assunto da fé? De uma pessoa que precisava urgentemente abandonar a própria maca e lutou ardentemente para que isso acontecesse durante 13 anos e conseguiu no final, que foi o caso da mulher hemorroíça. O caso da mulher hemorroíça, que está registrado em Lucas, quem deve lembrar do caso aqui, ela sofria de uma hemorragia já durante muitos anos. Que hemorragia foi essa? De que tipo? Um sangramento externo, um corte no braço, uma ferida que nunca fechava ou cicatrizava? Que hemorragia era essa? Vamos ler como é que está registrado em Lucas, e a gente vai pausando e pautando. Lucas, no capítulo 8, nos versículos 43 a 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Qual hemorragia é essa? Vamos alinhar o entendimento. Qual a inconveniência que a mulher tem que passar todo mês? Menstruação. Não sei se vocês sabem, naquela época também. A mulher menstruava. Só que ela não menstruava só 5, 7 dias no máximo aí. Ela menstruou durante 12 anos. 12 anos. Então, a mulher hemorroíça, quando vê a palavra hemorroíça, é a mulher que menstruou durante 12 anos. E ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Então, qual era a maca? Levanta-te, toma a tua maca e anda. Imagina Jesus falando isso para ela, 12 anos antes da cura. Levanta-te, toma a tua maca e anda. E ela iniciou o processo. Porque ela não se aquietou. Ela gastou tudo o que tinha de recursos para tentar se curar. Na tentativa de andar, de largar a maca. Ela chegou por trás dele. Dele quem? Chegou por trás de Jesus. Tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Aqui está na versão de Zamenhof. Na versão de José Ferreira de Almeida está virtude, mas saiu uma energia, Jesus sentiu. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele, Jesus, lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Quem curou? A fé. Jesus mentiu? Não. Lembra que eu falei que não importa qual seja o significado da nossa maca que a gente precisa jogar fora, a fé é que vai curar, mas não a fé fantasiosa, e sim a fé racional. Aí vem a questão: se a fé pode curar, assim como curou o caso aqui da mulher hemorroíça, por que muitas vezes não cura o nosso caso? Eu tenho uma fé ardente de que vai melhorar uma situação que para mim hoje representa a minha maca, e aquela situação não melhora, e passa ano não melhora. Por quê? Porque a gente não aprendeu a acionar o poder da fé. Só por esse propósito. Nós ainda alimentamos aquela ideia de fé na espera de um acontecimento miraculoso. Vai vir uma bênção divina, uma graça divina, e eu vou andar. O problema vai sumir. Eu vou ganhar na Mega Sena, vou
vou parar de passar aperto financeiro, mesmo sem jogar na loteria. Diga-se de passagem, mas vai acontecer um milagre na minha vida. Uma tia rica vai desencarnar, eu vou herdar a herança dela, alguma coisa vai acontecer. É essa fé infantil, incabível, que nós temos alimentado durante séculos. Agora, como que nós podemos acionar o poder da fé que há em nós? É esse o propósito do estudo de hoje, para poder, enfim, largar a maca. Vamos por partes, como dizia Fred Krueger. Quem quiser saber mais aprofundado como é que se deu, de fato, a cura da mulher hemorroíça, do ponto de vista científico, porque ela de fato estava com hemorragia, estava menstruando há 12 anos e de fato cessou, é só estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai estar narrando as questões fluídicas, que não é o propósito do nosso estudo. O nosso propósito é extrair o lado filosófico dessa passagem. Questões morais. E aí você deve estar se perguntando, mas tem como extrair questões morais dessa passagem registrada em Lucas? Sim, e muito. São necessários para acionar o poder da fé, 3 requisitos. 3 requisitos mínimos para acionar o poder da fé. Isso vale para todos nós, para toda a humanidade. E a gente vai trabalhar com o exemplo da mulher hemorroíça. Por que ela conseguiu se curar? Porque não foi a energia extraída de Jesus que curou ela. Foi o que mesmo? A fé. Jesus não mentiu, ele não é mentiroso. Foi a fé dela. Agora, quais foram os procedimentos que ela precisou seguir? A gente vai pegar o que ela fez e vai extrair para a nossa realidade. Tranquilo? Primeiro pré-requisito. E vocês mesmos, eu vou dando orientações, vocês mesmos vão deduzir qual é o primeiro pré-requisito. Você lembra que ela, percebendo que não conseguiria sair despercebida, foi até Jesus tremendo e prostrou-se aos seus pés e falou e revelou o que aconteceu, como é que ela foi curada? Ela foi tremendo. Primeira dica. Na Galileia, tremendo não era de frio. Então ela foi tremendo de quê? Ela foi tremendo de medo. De medo. Por que medo? Já parou para pensar? Quem já estudou essa passagem? Medo de quê? Do povo. Por quê? Aí é que está a questão. O grande sofrimento da mulher hemorroíça foi apenas o inconveniente de sangrar durante 12 anos? É inconveniente. Deve ter gastado muito dinheiro com absorvente, né? Naquela época com lençol, sei lá o que eu usava naquela época. Mas foi só esse inconveniente? Ou o sofrimento dela foi um pouquinho maior do que isso? Porque se fosse só isso, não chegaria nem a ser uma maca, né? Seria uma cama queen size? Mas era maca. E não era só inconveniente de sangrar por 12 anos. O sofrimento dela era um pouquinho maior. Qual era o sofrimento dela? Que não era o inconveniente, já descarta essa ideia. Não era o inconveniente. Qual era o sofrimento dela? Vocês lembram que, quem já assistiu algumas palestras minhas aqui, que eu sempre falo que para extrair o espírito da letra é necessário ter o conhecimento das realidades espirituais, ou seja, o conhecimento da doutrina espírita e também o conhecimento da cultura do povo hebreu, do povo judeu em especial. Eu sempre falo isso aqui. Olha agora como o conhecimento faz falta. É óbvio que a gente vai trazer aqui Levítico, Números, para poder compor esse conhecimento que nos faz falta, para compreender qual era o sofrimento da mulher hemorroísa, que está no Novo Testamento. Só que se a gente não conhecer o Velho Testamento, que é a nossa história espiritual, história do povo judeu, vai ser só palavras ao vento. Ou seja, nunca vamos conseguir extrair o espírito da letra. Vamos compreender um pouquinho da cultura do povo judeu para compreender por que ela foi tremendo. Por que ela ficou com medo. Medo de quê? E de quem? Ela ficou com medo de quê? Vamos lá. Eu vou resumir, depois a gente lê aqui o que está registrado. A mulher, naquela época, toda vez que entrava no período de menstruação, que dura aí, eu não sei, mas deveria saber, né? Porque eu sempre tive em casa 5, 6 mulheres. 5 dias, no máximo 7. 3, errei, né? Você vê, né? Eu estou bastante experiência nessa área. 3, no máximo 5. Tá bom, no máximo 5 dias. Toda vez que a mulher entrava nesse período menstrual, ela tinha que se afastar da família, porque ela era considerada uma mulher suja, imunda, impura. E qualquer um que a tocasse também se tornaria uma pessoa imunda
ou impura. Então ela teria que se retirar como naquela época se retiravam os leprosos. Só que os leprosos eram permanentemente, ela por uma semana. Depois de uma semana, ela não voltava para casa. Ela tinha que passar por um processo, ela tinha que ir na rua, procurar 2 passarinhos, na versão de José Ferreira de Almeida, 2 rolinhas, 2 pardais, levar para o sumo sacerdote, porque um ia ser entregue para expiar os seus pecados e outra para sua purificação. É um ritual. Isso aí durava 7 a 8 dias, além dos 5 que ficava afastada. Então, metade do mês, ela ficava afastada dos familiares. Não via filho, não via nada. Foi aí que o homem começou a aprender a cozinhar, fazer feijão, fazer arroz, porque a mulher não estava lá para fazer isso para ele, né? Mas ela tinha que passar por isso, todo mês. E quando eu falo ela, eu falo nós. Porque nós passamos por esse período. Ninguém lembra, né? Mas era assim. Quanto tempo, então, que a mulher hemorroísa precisou ficar afastada de sua família mesmo? Sem ver filhos, sem ver esposo? 12 anos. Deu para compreender qual é a maca da mulher hemorroísa? O verdadeiro sofrimento, que não é só o inconveniente de gastar dinheiro com mods? Deu para compreender? Vai muito além disso. A distância da família. Deu para compreender porque ela gastou tudo o que ela tinha para se curar? Porque ela não aguentava mais de saudade dos filhos? E do marido? E da família? Mãe, pai, todo mundo, porque ela não podia tocar em ninguém. Imagina Jesus falando para ela, 12 anos antes, levanta e anda. Ela andou um deserto inteiro, porque durou 12 anos de caminhada. 12 anos. Muitas vezes nós passamos também por esse deserto. Porque muitas vezes nós ficamos 12 anos com aperto financeiro, 12 anos convivendo com um parente muito difícil, ou 12 anos convivendo com uma doença muito difícil, se não nossa, com aquele a quem nos é caro. Ficamos muito mais de 12, né? Mas cabe a nós continuar andando até a cura ou desistir no meio do caminho. Está em Levítico, capítulo 15, nos versículos 19 a 30. Mas a mulher, quando tiver fluxo é a menstruação, e seu fluxo de sangue estiver na sua carne, ficará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar ficará imundo, ou seja, impuro, até a tarde, ou seja, durante muito tempo. Vocês falaram no máximo 5 dias, né? Por precaução, para poder limpar tudinho em 7. Já botou 7 aqui. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, que é o caso dela, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda. Ou seja, não só aqueles primeiros 7 dias, mas todos os demais, enquanto estiver sangrando, como nos dias da sua separação. Porém, quando for limpa do seu fluxo, não importa quanto tempo dure, 5 dias ou 12 anos, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. No 8º dia, ou seja, passou-se 5 dias, depois passou-se mais 7, no 8º dia, tomará 2 passarinhos e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um passarinho para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante ao Senhor. Então eu já trouxe a fonte aqui, né? Eu resumi e depois eu trouxe a fonte. Então qual foi o primeiro pré-requisito que essa mulher enferma precisou se dotar para se curar? Primeiro pré-requisito, eu falei que são 3. Quem falou coragem? Coragem. Por que coragem? Ela foi tremendo aos pés de Jesus. Tremendo de quê? De medo. Por quê? Qualquer um que ela tocasse, porque até o momento que ela procurou Jesus, ela ainda não estava curada. Ou seja, teoricamente, no entendimento do povo, qualquer um que ela tocasse, se tornaria impuro. E Jesus era, para o povo, o Messias. Então, no entendimento do povo, se ela tocasse Jesus, o Messias se tornaria impuro. E o que aconteceria com ela? Na cabecinha dela? No entendimento dela? Seria apedrejada até a morte. Tocou Jesus, a mulher percebeu que era, o povo percebeu que era mulher hemorroíça, ela já ia ser apedrejada. Então, quando ela percebeu que não conseguiria sair despercebida, conforme está registrado, ela foi tremendo, se ajoelhou perto de Jesus e contou o que aconteceu.
Entendeu agora o motivo do medo? Entendeu como é que ela teve que ser corajosa para enfrentar a multidão até chegar em Jesus e tocar em Jesus? Então, primeiro, coragem. Aí é que vem a pergunta. Diante da nossa maca, do nosso sofrimento, que o dela a gente já conhece. O nosso pode ser um parente difícil, pode ser uma doença do corpo orgânico, nosso ou de nossos filhos, não importa de quem seja. Pode ser um grave problema financeiro ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver. Você não tem como manter a sua família se não for através de ajuda. A perda de um ente querido, você perder um filho, sobretudo em criança, tenra idade. Não importa qual seja a sua maca. Você tem muita fé que você vai conseguir curar essa dor. Seja moral, seja física, mas você vai conseguir curar essa dor. E o primeiro pré-requisito para acionar essa fé, para alcançar a cura, seria a coragem. Diante da sua maca, diante do seu sofrimento, como é que está a sua coragem? Você tem murmurado, se não verbalmente, mas interiormente, murmurado, lamentado? Ou você tem enfrentado com coragem e fé, perseverança? Isso faz toda a diferença, porque se você cumprir os dois outros pré-requisitos que eu ainda vou falar, e não cumprir a coragem, vai ficar por tempo indeterminado a sua maca. Você sempre vai ficar naquele processo do levanta-te. O processo do anda não vai acontecer. Porque falta o pré-requisito fundamental. Coragem. Como aconteceu no caso da mulher hemorroísa. Se ela não tivesse tido coragem, ela não teria sido curada, ia ficar ad eterno a maca dela. Nós temos nos murmurado. Você é daquelas pessoas que quando a pessoa fala, e aí, como é que você está? Vai, levanta. É óbvio que vocês não são assim, mas vocês conhecem alguém que é, né? Vai, você tem até preguiça de perguntar como é que está, né? Se eu perguntar, vai contar a vida toda, a novela do sofrimento da vida dela. Sessão da tarde. É ou não é? Falta coragem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando nos falta coragem, Deus nos recusa consolações ou não? Deus recusa consolações ao covarde? Sim ou não? O pessoal está tão acostumado que eu faço pegadinha que ninguém quer responder, né? Deus recusa consolações ao covarde? Sim ou não? É raro. Eu sabia que ia pegar vocês. Recusa. Parece absurdo, não parece? E não sou eu que estou falando, viu? É porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Bem e Mal Sofrer. Espírito Lacordaire, em 1863. Só um trechinho, duas linhas. O desencorajamento, ou seja, a falta de coragem, a covardia, é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Quem falou não vai se entender com o Espírito Lacordaire. Deus vos recusa consolações. Eu também tomei o choque quando eu li isso aqui a primeira vez. Tomei o choque. Não descartei o livro porque eu sei que é ignorância da minha parte, de interpretação. Temos que ter humildade para poder continuar estudando. Demorei um pouquinho, mas depois eu compreendi. Então, para facilitar o entendimento de que Deus realmente recusa consolações, para que você não tenha ideia de que Deus é um ser perverso, que esqueceu dos covardes, eu vou trazer um exemplo. Se eu colocar um rádio, AM e FM, aqui. Para os jovens aí, já existiu esse radinho assim, AM e FM, tá? Só tinha isso, não tinha nem toca-fita, não tinha nada, só AM e FM. Aí eu ligo na tomada. Quando eu ligar o rádio, vai tocar a estação que está no AM ou a estação que está no FM? 100,1, Jovem Pan. Quem sabe aqui outro, quem sabe um do AM aí? Que só passa futebol, né? Ninguém sabe, tá vendo? Não importa, mas se eu ligar o rádio, vai tocar a estação do AM ou do FM? Qual é a estação de melhor qualidade, melhor frequência? Do FM ou do AM? Do FM. Então a preferência é pelo FM, obviamente. Quando eu ligar o rádio, vai tocar qual? Não é pegadinha não, gente, fala. Aqui tiver o quê? Sintonizado. Qual frequência que chega até nós agora, nesse momento? A frequência boa, FM, nosso anjo de guarda, nossos amigos, familiares, etc. Ou a frequência ruim, aqueles irmãozinhos que não conseguiram superar a mágoa de alguma coisa que a gente fez no passado, que a gente carinhosamente chama de obsessor, e que a religião carinhosamente chama de diabo ou satanás. Está aqui,
Está a frequência do AM chegando, está aqui a frequência do FM. Aí eu pergunto para vocês, qual é a frequência que vai surtir efeito em mim? A do AM ou a do FM, que as duas estão chegando ao mesmo tempo? Depende. Não fala a mim, Cristiano, não. Estou falando a nós, a humanidade em geral. A que eu quiser. A que eu quiser. Se eu, através da fé, do otimismo, dos bons pensamentos, quiser me sintonizar com a frequência FM, que é do meu anjo de guarda, que vai me dar toda a força moral para eu suportar, para que a maca seja retirada, se eu quiser, eu me sintonizo com ela. Se eu não quiser, se eu quiser me entregar ao pessimismo, à lamúria, à murmuração, eu boto, é meu, a sintonia é minha, o rádio é meu. O rádio que a gente pode chamar de epífise, ou glândula pineal, é minha. Então eu vou sintonizar com o que eu quiser. Aí eu pergunto para vocês, enquanto eu estou no AM, recebendo frequência pior, negativa, a frequência boa, positiva, deixou de estar presente? Em algum momento? Não. Quando está chegando a AM no radinho, o FM está lá presente também, basta que eu mude. Então, se eu deliberadamente mudar para o AM, quer dizer o quê? Que Deus me recusou consolações, mas não porque Ele quis, e sim porque eu quis. Deu para compreender? Porque eu quis. Então, Deus nos recusa consolações? Recusa. Mas por quê? Porque está na frequência errada. É só por isso que Ele recusa consolações. Porque está na frequência errada. E só depende de quem? Para botar na frequência certa. De nós, cultivando o quê? Resoluções positivas. Tem uma passagem do Espírito Alexandre, quando André Luiz vai lá nas zonas abissais do umbral, e Alexandre começa a explicar a importância da fé daquele povo que está lá, mas não está preso. Eles estão lá pela sintonia do ambiente. Se mudar a sintonia, se cultivar a resolução positiva, eles saem de lá. Lá não é prisão. As zonas abissais do umbral, qualquer parte do umbral, seja ela qual for, não é prisão. É sintonia. E eu achei que tinha tanto a ver com o assunto da fé, que eu trouxe o trecho, que a gente vai ler aqui agora. A orientação de Alexandre para André Luiz. Mas quem deverá romper as algemas, se não eles mesmos, se referindo às pessoas que estavam ali, em profundo grau de sofrimento? Vamos fazer de conta que está se referindo a nós, em profundo grau de sofrimento, seja ele qual for. Mas quem deverá romper as algemas, se não eles mesmos, se não nós mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior da nossa amizade permanente. Nunca faltou a frequência FM. No entanto, eles próprios, nós mesmos, alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. Se a gente estiver no AM, com certeza o FM não vai penetrar. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado. Nós estamos vindo aqui à Casa Espírita se aproximando de quê? Da fonte de esclarecimento elevado. Os nossos irmãos cristãos de outras congregações, seja evangélica, seja católica, vai à igreja fazer o quê? Se aproximar de fonte de esclarecimento elevado. É ou não é? Nós nos aproximamos de fontes de esclarecimento elevado. Sentem-se cansados da situação. E experimentam, porque todos nós estamos cansados da situação, e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. A gente sai daqui renovado. Gostei da palestra, gostei do estudo, do seminário, não é assim? Vou mudar. Mas só até descer a escada que fica essa determinação. Vou mudar. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Não está determinado a mudar mesmo, mudar hábito, mudar rotina, renúncia dos próprios interesses pessoais para procurar coração necessitado, perdoar todas as ofensas recebidas. Não está disposto. Quer, mas está saindo mais dos lábios. Eu vou mudar. Daqui a um ano está com os mesmos problemas. Por quê? Porque não houve quase nenhuma mudança. Se de fato, olha o que diz Alexandre, se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, todos nós temos, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. O que isso quer dizer? Que nós temos força para regenerar aquilo que foi em nós degenerado. Não importa o que seja. O parente difícil, a doença do corpo orgânico. Nós temos força em nós
para regenerar o que foi degenerado, a semelhança do que aconteceu com a mulher hemorroíça. Não é milagre. Nós esperamos, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias que nós temos, únicas, podia ter botado tudo em letra maiúscula, únicas alavancas da realização. Qual é a única alavanca da realização? Para a gente sair, para a gente jogar a maca fora? As nossas próprias energias pessoais que nós habitualmente renunciamos. Única, não tem outra. Não existe outra forma de retirar a maca, senão através das nossas próprias energias pessoais. Mas são aspirações muito vagas, que saem mais dos lábios do que do coração. Lembremos disso. Primeiro pré-requisito foi a coragem. Eu falei que são 3. Se bater um pouquinho de aflição, aguenta aí, porque tem mais 2 pré-requisitos. Primeiro é coragem, é ficar no FM o tempo todo. É difícil, né? Mas necessário. Se você não quiser que Deus vos recuse consolações. Segundo pré-requisito. Qual seria o segundo pré-requisito? Ela tocou em qual parte de Jesus? Não, tocou no manto. Mas o manto vai daqui até o chão. Ela tocou em qual parte do manto? Voltei aqui na primeira tela para ler direitinho como está registrado. Em qual parte? A borda da vestimenta. Tocou na borda do seu manto. Está aqui, registrado. E ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Pensa comigo. Eu estou com medo danado de morrer apedrejado. Eu ia ficar de joelho, pegar num lugar difícil, a multidão comprimindo Jesus, para depois levantar e sair correndo. Ia ficar mais complicado. O que eu ia fazer se fosse eu, Cristiano, né? Jesus está aqui. E sair correndo. Porque eu queria tocar em Jesus. Toquei e sair correndo. Eu ia ficar de joelho? Para morrer? Não. Se ela ajoelhou e tocou na parte de mais difícil acesso do manto, foi por uma razão. Porque ela podia tocar no ombro e sair correndo. Todo mundo estava em pé. Ninguém estava sentado. Ninguém estava ajoelhado. Ela já ia chamar a atenção. O que ela menos precisava naquele momento era chamar a atenção. E ela fez o quê? Chamou a atenção. Ficou de joelho, tocou lá na borda do manto. Por que ela não tocou em qualquer lugar e tocou na borda do manto? Dificultando-lhe a fuga e o anonimato. Por quê? Já parou para pensar? De novo, cultura, conhecimento da cultura do povo judeu. Se a gente não tiver, a gente não tem a resposta. Desde a época que Moisés libertou o povo judeu das garras do Egito, da escravidão, começou a receber o primeiro conteúdo, o conteúdo da primeira revelação, a espiritualidade superior, para fins didáticos, sabendo da nossa infantilidade espiritual, o que ele fez? Se hoje nós ainda somos muito infantis, cometemos equívocos. Imagina naquela época que a lição moral era transferida. Realmente não tinha Bíblia, não tinha nada orientado por escrito. Ninguém ia sair carregando o Velho Testamento em pedras no carrinho de mão. Era transferido por verbo, oralmente. Hoje a pessoa tem como lembrar do que é certo e do que é errado, indo na igreja, indo ao centro espírita, não é verdade? Carregando o Evangelho segundo o Espiritismo, carregando o Velho Testamento novo no livrinho só. Mas naquela época, como é que ia fazer para a pessoa lembrar de não se desviar do caminho certo, do caminho reto? A espiritualidade superior teve uma ideia brilhante, que ficou registrado lá no livro de Números, que daqui a pouco eu vou ler. Que é o quê? Resumindo. Toda vez que qualquer pessoa, não importa quem seja, visse na borda do manto do homem aquelas franjinhas. Você já foi na casa da vovó que tem as toalhas de mesa com a franjinha, com a linhazinha bem suavezinha, caindo os nozinhos? Era assim que era a borda do manto do homem, com linha azul. Toda vez que a gente cruzasse com um homem que estava usando um manto com essa borda, ou seja, era um sacerdote, tinha que lembrar dos ensinamentos trazidos pelos profetas, que são ensinamentos morais, o que é certo, o que é errado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, etc. Mas como não tinha Bíblia, não tinha um roteiro prático,
Toda vez que eu cruzasse com uma pessoa, um homem, e visse bordas azuis, se eu estava pensando em adulterar, já não vou pensar mais. Se eu estava pensando em roubar, em matar, não vou mais pensar nisso. Por quê? Porque está na lei. Resumindo, é isso. Agora eu vou ler, como de praxe, para não achar que eu estou inventando alguma coisa, né? Está lá em Números, no capítulo 15, nos versículos 43 a 48. Diz ao povo de Israel, espiritualidade superior, assinado como se fosse Jeová. Diz ao povo de Israel que faça borlas para as bainhas das suas roupas. Isto deverá tornar-se um regulamento permanente por todas as gerações vindouras. Já tinha decorrido aí 1.600 anos, né? Mais ou menos umas 14 gerações, ou mais. E que prenda essas borlas à roupa com cordões azuis. A finalidade deste regulamento é, 2 pontos, sempre que repararem nas borlas, naqueles caimentos, lembrar-vos os mandamentos do Senhor, e que deve obedecer às suas leis, em vez de seguir os vossos próprios desejos, de andarem nos vossos próprios caminhos, tal como tinham o hábito de fazer quando adoravam outros deuses. Daqui a pouco eu continuo a leitura. Lembrando que lá, quando eu era escravo do Egito, eles se acostumaram a adorar outros deuses, porque o povo egípcio era politeísta. Fecha parênteses. Porque eu sou Jeová, o vosso Deus, que vos trouxe da terra do Egito. Sim, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aqui já está claro. O que a mulher moabita teve que fazer? Primeiro se dotar de coragem, depois acessar o quê? A lei, a sabedoria. Acessar a lei de Deus. Foi isso que ela fez quando ela ajoelhou. Acessou a lei de Deus. Primeiro ela teve coragem, depois ela acessou a lei de Deus. A doutrina espírita vem nos ensinar. Lembra que eu falei que a gente vai trazer para a nossa realidade? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. O que a gente deve fazer então para acionar o poder da fé? Se dotar de coragem e fazer igual a mulher moabita fez. Acessar a lei. Diante da lei de Deus, ou diante de qualquer lei, pode ser a lei dos homens também, nós só temos 2 alternativas, não temos uma terceira. Ou nós as observamos, ou nós as infringimos. Concorda? Não tem uma terceira via. Ou você observa a lei, ou você infringe a lei. Se a gente quiser acionar o poder da fé, a gente tem que fazer o quê mesmo? O que ela fez? Ela observou a lei, porque se ela não tivesse observado a lei, ela podia tocar no ombro de Jesus e sair correndo. Se ela se deu o trabalho de abaixar e tocar a borda do manto, foi porque ela quis acessar, ela quis observar a lei. Observar as leis de Deus. Quais são as leis que estão gravadas na nossa consciência desde quando Deus nos criou em espírito? São muitas leis. Qualquer infração que a gente fizer, mentir, roubar, enganar, isso aí já é infração à lei de Deus. A gente pode resumir aqui da forma da caridade que Jesus entende. Nós seremos, está lá no livro dos Espíritos, nós seremos responsáveis apenas, a Kardec perguntou, nós seremos responsáveis apenas pelo mal que nós cometermos? Resposta, não. Nós seremos responsáveis pelo mal que nós cometermos e por todo o mal decorrente do bem que poderíamos fazer e não fizemos. Se tem um vizinho que está passando mal, que você não sabe, não conhece o nome dele, mas está passando mal, você está em casa, tem tempo e tem recurso material para ajudar, tem carro para levar no hospital, mas preferiu ficar no Netflix. Não bateu lá, vizinho, como é seu nome? Você está bem, você precisa de ajuda? O que decorrer de problema naquele vizinho vai para sua conta também. Por isso que a maioria de nós sofremos quando regressamos ao plano espiritual. Porque a nossa consciência não vai cobrar só o mal que a gente deliberadamente praticou, mas todo o mal decorrente do bem que nós poderíamos fazer e não fizemos, porque estava na nossa programação reencarnatória bater na porta do vizinho. E não batemos. Então, essa é uma infração à lei de Deus? O ócio, se entregar aos gozos da matéria, é uma infração à lei de Deus? Sim. Não perdoar uma ofensa recebida é uma infração à lei de Deus? Eu só estou aqui na caridade da forma que Jesus entende. Benevolência, indulgência, perdão. Não perdoar uma ofensa recebida é uma infração? É, porque quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar de quê? De quantas vezes nós infringimos no passado, de quantas vezes nós negligenciamos as leis de Deus no passado, prejudicando um irmão, e de quantas vezes nós fomos perdoados. Nós vamos lembrar que nós fomos perdoados infinitas vezes
70 vezes, 7 vezes, e por questões contábeis, não por questões poéticas, porque está no Evangelho, por questões contábeis, eu tinha a obrigação de perdoar quando eu recebi uma ofensa enquanto encarnado. Por questões contábeis. A gente vai lembrar disso tudo. Indulgência para com as imperfeições alheias. A gente desencarna e descobre o significado real de indulgência. Que indulgência é não colocar no mesmo pacote crime e criminoso. Indulgência é lutar com todas as nossas forças contra o crime, como já falei aqui 1 milhão de vezes, e, na mesma proporção, amar o criminoso. A gente sabe que é difícil, mas a gente ao menos tentou, ou a gente tem colocado no mesmo pacote crime e criminoso. Quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar disso tudo. O mal que nós fizemos, pode até ser pouco, né? Porque a gente é homem de bem, mas o mal que as pessoas sofreram em decorrência do bem que a gente não praticou, isso aí é muito, é muito. A ofensa que a gente não perdoou, um número relevante também. Nem vou falar sobre indulgência, para poder não criar constrangimento. Mas eu só dei 3 exemplos a questão de observar as leis de Deus. E eu faço a pergunta, temos observado as leis de Deus? Ou temos as infringido? Porque se nós nos entregamos ao ócio, aos gozos da matéria, nós não perdoamos, nem fazemos esforço para perdoar uma ofensa recebida. E o perdão verdadeiro é quando a gente trata o ofensor como se nada tivesse acontecido. Por isso que normalmente não é na mesma encarnação. Quando a gente não se esforça para praticar indulgência, quer dizer que a gente não está observando a lei de Deus. E a gente vai fazer o quê? Pedir a Deus, oh Deus, me livra desse mal, Pai, dessa doença. Aí Deus olha assim, pratica pelo menos a caridade para poder fazer por onde? Tenta acionar o poder da fé, porque você reclama o dia todo do seu problema. Você não sai do seu lugar, da sua zona de conforto para ajudar o outro. Você fica guardando mágoa no coração e fica nas redes sociais fazendo apedrejamento virtual. E você quer que papai aqui te cure da sua doença? Quer que papai te ajude a tirar a maca que você mesmo poderia ter retirado com o seu próprio esforço? Não, não vai funcionar. Terceiro pré-requisito. São 3. Se deu um certo desconforto até aqui, aguenta um pouquinho mais. Porque me deram 1 hora para falar. Qual seria o terceiro pré-requisito? Ajuizar os nossos desejos. O que nós temos pedido. Porque o que é doença, o que é coisa ruim, no nosso ponto de vista mesquinho, aos olhos de Deus é tratamento espiritual, é bênção. Se você acha que um câncer é ruim, e você está pedindo a Deus para te livrar desse câncer, se você pudesse lembrar de quando você ficou de joelho implorando a Deus pelo câncer, você ia lembrar que o câncer do corpo orgânico é o quê? Tratamento. Muitas vezes nós recusamos as bênçãos divinas pelo simples fato de elas não chegarem na embalagem que nós esperamos. Nós esperamos a bênção divina na embalagem de uma cura do corpo orgânico, sem imaginar sequer que espiritualmente a bênção é a própria doença em si, o próprio parente difícil, a perda do ente querido. Espiritualmente é bênção, porque é tratamento espiritual. Mas a nossa infantilidade espiritual nos conduz a esse raciocínio? Não, só quem tem maturidade espiritual. Então, se a gente não ajuizar os nossos desejos, nós não conseguiremos atingir o feliz desiderato de acionar o poder da fé. O que temos pedido a Deus? Força, fé, coragem para enfrentar com bom ânimo aquela situação? Ou temos pedido a Deus milagre? Retire de Deus, Pai, esse câncer. Retire de Deus o parente difícil. Não é eu me modificar diante do parente difícil, não. É retire o parente difícil. O que temos pedido? Felizmente, o amor de Deus é infinitamente superior ao juízo dos próprios filhos. Porque se minha filha, de 5 anos de idade, pedisse com a fé maior do que a fé da mulher hemorroísta, aquela fé que remove montanhas, fizesse uma prece e pedisse a Deus para que eu e a mãe dela deixasse ela passear na rua 3 horas da manhã, Deus ia atender? Deus ia atender? Não. Se ela me pedisse, papai, me deixa passear 3 horas da manhã, mas ela me pediu com muita fé que isso ia acontecer, eu ia deixar ela passear sozinha 3 horas da manhã?
pelas ruas de Castelo? Não, por quê? Porque o meu amor por ela é muito maior do que o próprio juízo dela. Então, muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e aquela coisa não acontece porque o amor de Deus é infinitamente maior do que o nosso próprio juízo. A gente tem que ajuizar os nossos desejos antes de pedir. O que temos pedido a Deus? Para retirar a bênção, que é um tratamento espiritual da sua vida? Ou para cancelar o tratamento espiritual? Aquele tratamento que você implorou a Deus para passar, em decorrência de algo semelhante que você fez o outro passar? Só através desses 3 requisitos, coragem, observar as leis de Deus e ajuizar os desejos, é que a fé vai poder ser acionada. Não tem outro caminho. Estou trazendo aqui um raciocínio lógico de como acionar a fé, de como, enfim, fazer a ponte entre o levanta-te e anda. A mulher borroísa conseguiu fazer essa ponte. Conseguiu andar. Conseguiu andar. Eu queria entrar aqui numa outra parte do estudo, já encaminhando para os 10 minutos finais, porque tem gente que confunde fé com crença. A crença pode interferir positivamente no nosso processo de felicidade de vida presente. Pode, porque a gente está no mundo de expiação e prova, mas é possível, sim, gozar de alguma felicidade enquanto encarnado. Porque a gente sabe que a verdadeira felicidade não é desse mundo. Jesus já falava isso, né? Mas pode gozar de uma felicidade relativa, se utilizando do processo de crença, que não tem nada a ver com fé. Fé é um processo modificador, você viu. O que é crença, então? Então, vou ter que entrar um pouquinho no lado aqui técnico. O nosso cérebro tem vários setores. Um desses setores é o sistema cognitivo. O que é o sistema cognitivo? Para que serve? É para quando eu olhar um bezerro, não achar que é um cachorro. Não olhar um poste, achar que é uma árvore. Serve para organizar as informações que são adquiridas. E como é que essas informações são adquiridas? Através dos nossos 5 sentidos do corpo orgânico, que são quais? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Certo? Só que tem um detalhe. Se o seu cérebro ele armazenasse todas essas informações ao mesmo tempo, igual agora, por exemplo, você está aqui me ouvindo, audição. Você está sentindo o cheiro do seu perfume ou do perfume do vizinho? Então, olfato. Quem tem um chiclete está sentindo o gosto de chiclete. Está sentindo a temperatura do ar-condicionado. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Imagina se o seu cérebro estivesse aí, tentando calcular mais ou menos a altura do palestrante, tentando calcular a temperatura ambiente, tentando identificar quando passa um carro na rua, que caminhão, que carro é aquele, tudo ao mesmo tempo. Isso no dia a dia. O cérebro ia implodir. Então, quantos por cento das informações que são captadas pelos 5 sentidos do corpo orgânico são armazenadas no nosso cérebro? Aqui no hipocampo. Quantos por cento? 2%. De tudo que nosso corpo orgânico capta, 2% fica armazenado. Como o que vocês estão ouvindo aqui agora, por exemplo. Está armazenado. Armazenado. Aí é que entra a questão, porque você fala, Cristiano, o que isso tem a ver com crença? Qual é o critério de filtragem que o SAR, Sistema de Ativação Reticular, que é responsável pela filtragem, esqueci de falar, né, do SAR. Qual é o critério que o SAR, o Sistema de Ativação Reticular, se utiliza para filtrar essas informações? Crença. A crença é o fator fundamental. É o critério de filtragem. Mas, Cristiano, o que isso pode interferir na minha felicidade, vida presente, como você falou? Quer ver? A pessoa alimentou a ideia, durante toda a encarnação, de que nenhuma dieta presta. Não importa a dieta. Qual dieta vai funcionar para aquela criatura? Ela alimentou essa ideia. Está na cabeça dela, armazenou. Ela alimentou a ideia de que emprego está difícil. É culpa do presidente, é culpa da crise, é culpa disso, daquilo. Ela está com o jornal lá. O emprego ideal para o perfil acadêmico curricular dela está lá na parte de emprego. Mas ela já alimentou a ideia de que emprego está difícil. O que é que ela faz? Passa direto da parte de emprego, vai direto para a parte policial, porque quer ver desgraça. Estava lá, ela ia arrumar um emprego se ela tivesse parado. Ela já alimentou a ideia de que bom partido é impossível, vai ficar para a titia. Já alimentou essa ideia de que homem é tudo safado, então não vai encontrar ninguém que presta.
A pessoa que ela programou na encarnação, conhecer, casar, estava na fila do McDonald's. Está aqui atrás dela. Doida para flertar, mas ela olhava assim, é safada. É safada. Presta não. Não casou, ficou para titia. Mas veio programado para casar. Só que reencarnou com pessimismo. Gente, você não tem noção o que é o desafio de programar uma reencarnação para gente pessimista. O emprego que programou não vai, o homem que programou, a mulher que programou, casar não vai, porque já alimentou com mente pessimista. Não tem alcoólicos anônimos, tem o pessimismo anônimo lá no plano espiritual, para fazer um tratamento, reencarna com otimismo. Reencarna com otimismo, não vai. Você percebeu que isso tudo pode interferir na nossa felicidade de vida presente? Ela vai ficar triste porque não conseguiu emagrecer, vai ficar triste porque não conseguiu achar o príncipe encantado, vai ficar triste quando não conseguiu arrumar um emprego. Tudo por quê? A crença que ela alimentou a crença de que emprego é difícil, alimentou a crença de que nenhum homem presta, ou nenhuma mulher presta, não, alimentou a crença. A crença que ela alimentou é que vai definir a encarnação dela. E muitas vezes ela não consegue cumprir com a programação reencarnatória por causa do pessimismo. Então, crença, vamos falar assim, para diferenciar crença de fé. Fé é comprometimento. Comprometimento em modificar-se. Crença é envolvimento. Quando a pessoa vem aqui para a casa espírita a primeira vez, ela veio porque alguém indicou, porque ela ouviu na internet, tal, de que aqui ela ouviu uma orientação bacana. Ela veio a primeira vez. Ou seja, ela se envolveu. Agora, para sair daqui e a vida dela se modificar, vai depender de quê? Comprometimento. Lembra de Salomé, mãe de Tiago e João. Está lá no livro Boa Nova. Procurou Jesus, quando soube que Jesus está lá, o reino de Deus. Achou que ia botar um castelo. Pensa, do lado do lago de Nazaré. Na Galileia. Vamos botar um castelo ali, né? Aí foi lá pedir a Jesus, implorar, para colocar um filho sentado à direita de Jesus e o outro à esquerda. O que Jesus respondeu? Ô, minha irmã, não tem problema nenhum de um sentar à minha direita e um sentar à minha esquerda, porque isso aí é fácil. Difícil mesmo é beber do meu cálice. Muito fácil vir aqui sentar ao lado de Jesus. Ó. Muito fácil. Difícil é sair daqui e tentar imitar os seus atos, que é beber do cálice de Jesus. Suportar o mínimo que seja do que Jesus passou. E isso é difícil. Crença é envolvimento. Fé é comprometimento. Imagina você tomando café da manhã com ovos e bacon. Quem foi que teve que se sacrificar para você tomar o café da manhã? Quem foi? O porco. A galinha só botou o ovo. Então, o porco ali está totalmente comprometido. A galinha está só envolvida. Eu não sei o que eu faço para dar mais exemplo aqui, para ficar claro o que é fé, o que é crença. Ficou claro aqui, não ficou? Ficou. E para a gente encerrar esse estudo de hoje, lembra que todos os apóstolos do Cristo, todos eles, até o dia do desencarne de Jesus, esteve apenas envolvido com a causa cristã. Envolvido, o melhor amigo de Jesus, que Jesus hospedou várias vezes, negou ele por 3 vezes. Eu não conheço esse homem. O outro, confiando que Jesus ia botar uma capa de Superman, entregou-lhe por algumas moedas de prata, não suportou o peso da culpa e se matou. Judas. Porque estava só envolvido, não estava comprometido. Na crucificação de Jesus lá, quantos se levantaram ali? Não vai crucificar esse homem não, porque eu sou o seu apóstolo. Nenhum. Até o dia do desencarne de Jesus, todos estavam o quê? Envolvidos. A partir do momento que Jesus desencarnou, todos passaram a estar comprometidos. E por essa razão, bebeu do cálice de Jesus. Foi perseguido, torturado e morto. Com exceção de Paulo. Fala que Paulo não foi torturado, foi também, porque ficou preso várias vezes em catacumbas, morreu decapitado. Então, até esse momento aqui, o que nós temos feito para remover a maca de nossa vida? Porque Jesus nos fez o convite há 2000 anos. Levanta-te, toma a tua maca, joga fora ela e anda. Esse processo de jogar a maca fora, que é o processo de acionar o poder da fé. Como é que está esse processo hoje? Nós estamos apenas envolvidos ou nós de fato estamos comprometidos? Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.